qual é o primeiro passo? Qual que é o primeiro lugar onde a gente se depara com as emoções? É na família, né? Então a gente aprende a conviver no âmbito social, a gente aprende a conviver no âmbito familiar. O primeiro contato social que nós temos, certo? Então, dentro dessas emoções, quando nós trabalhamos a inteligência emocional, ela é principalmente dentro dessas emoções. Então, eu tenho as emoções, eu sinto as minhas emoções e o primeiro local de contato é a minha família. Então, quando a gente é criança, quando nós somos crianças e trabalhamos e atuamos dentro da família que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se deparando com várias situações. Então, situações com os pais, situações com os irmãos, situações com o ambiente familiar, né, com primos, tios, toda a família, ela vai construindo, né, a nossa base de emoções. Então, a vida em família, ela é o principal meio, o principal foco para o desenvolvimento social, né? E aí, dentro da família, o que a gente acaba tendo dentro da família? Se deparando com as emoções. É o primeiro momento que a gente tem a família, a alegria, a tristeza, a angústia. Então, todo o sentimento que a gente vai tendo, todas as emoções que a gente vai sentindo, o nosso primeiro contato é dentro da família, né? Então, se eu fico feliz no meu primeiro contato na minha infância, é dentro da família. Se eu sinto tristeza, é dentro da família. Então, tudo isso envolve a família, né? A minha estrutura familiar, né? Seja pai, seja mãe, é dentro da família que eu vou aprendendo que é importante naquele momento que eu posso sentir tristeza, que eu posso sentir alegria, que eu posso sentir medo, que eu posso ter todos esses sentimentos, né? Eu posso sentir todos os meus sentimentos naquele momento, aquele primeiro contato. Então, se eu sinto medo, eu sinto o primeiro medo ali na família, né? Então, e aos poucos isso a gente vai se desenvolvendo na sociedade, que é quando a gente parte para o primeiro contato na escola, que gera aquela ansiedade, gera aquele sentimento de angústia, né, do novo, são pessoas novas, né, o que vão pensar, o que vai acontecer. Então, é sempre o primeiro contato, mas a família é de extrema importância. O que acontece quando a gente se depara na educação dentro da família, né, quando se depara com a educação com os filhos, que muitas vezes é o grande desafio, né, dos pais. E como eu sempre falo dentro dos treinamentos ou até em momentos de sessões que eu costumo comentar com os pais aquilo que você trabalhou e aquilo que você desenvolveu de emoções dentro de você, muitas vezes você não vai ter consciência das suas emoções ou consciência de lembranças negativas, lembranças que podem afetar os teus sentimentos e afetar o teu desenvolvimento, né, durante o dia. Muitas vezes você se depara quando você tem que educar o seu filho. Então, quando você precisa colocar isso na prática, né, você tem que educar a criança, educar o jovem, ter o contato com a criança, ter o contato com o jovem. Então, isso acaba aqui te deparando com certas lembranças que você tem, que você talvez não entendia, talvez em algum momento você não teve essa percepção, né, daquilo que você tinha dentro de você. Então, muitas vezes acontece de você ter o contato com o teu filho e de você desenvolver, de certa forma, uma ansiedade, que é o que nós falamos na live sobre proteção, né? Quando a gente coloca a super ansiedade, a super proteção no filho, né? Na criança, seja jovem, seja adolescente, até na idade adulta, né? Tem muitos pais que são super protetores, até com filhos adultos já. De você colocar toda essa ansiedade, né? Essa expectativa no seu filho, de ansiedades que talvez não tenham sido trabalhados na infância. Por quê? Em algum momento não se trabalhou, não se fez a gestão dessas emoções. Dentro da inteligência emocional, a gente tem 5 pilares que trabalham dentro das emoções, 5 habilidades que a gente vai desenvolvendo, né? Que você vai ficando trabalhando, e como que eu trabalho essas emoções, como eu consigo perceber, né, que eu preciso trabalhar as minhas emoções. E a primeira delas é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é quando eu conheço as minhas reações.
quando eu sei que eu reajo a determinadas situações, quando eu sei quando eu reajo a determinados problemas que surgem ou situações que eu me deparo de frente dessas situações que acabam afetando as minhas emoções. Então eu conheço, eu percebo. Como que eu sei das minhas emoções? Como que eu percebo? Quando alguma situação acontece, você percebe como você reage. Então, é sempre uma situação que dentro dessa situação vem em consequência um comportamento que você tem e desse comportamento te gera uma emoção, tá? Como que eu sei que aquela emoção, ou como que eu sei que as minhas emoções, elas estão indo para um rumo que está me fazendo mal, aquela situação, e aquilo pode ser que esteja me fazendo bem. Então, eu percebo ao nível do sentimento que eu tenho. Então, qual é o sentimento que eu tenho diante daquela emoção, diante daquela situação? Qual é o principal sentimento que eu estou tendo? Então, eu vou dar um exemplo. A criança ela tem o primeiro contato na escola, né? Os pais levam a criança para a escola. E naquele primeiro momento, gera um certo medo ou acontece alguma situação na escola que não é legal, que marca que a lembrança que ela tem, ela é registrada por uma emoção. Então, toda lembrança que nós temos, tudo aquilo que você lembra, ele é registrado na tua memória por uma emoção. Então, toda lembrança que nós temos, ela é registrada por uma emoção. Então, se você lembra de algo, é porque, de certa forma, aquela lembrança que você tem, né, o sentimento que gerou aquela lembrança foi muito forte, que te marcou, né, que registrou essa memória nas tuas lembranças. Então, registrou, impactou. Então, essa criança, ela tá lá no primeiro contato social. Então, é o primeiro contato na escola, é o contato social fora da família, né? E nesse momento, ele se depara com situações não tão legais. Então, se aquela criança ela não foi trabalhada dentro de casa, que nem todo mundo faz o que ela quer, né? Que nem todo mundo vai agradar, nem todo mundo vai gostar do jeito dela. Vai ter pessoas que vai ter mais afinidade, vai ter pessoas que não. Que tudo bem se ela chorar, tudo bem se ela ser feliz, tudo bem se ela sentir medo. Se essa criança não for trabalhada e não for ensinada nesse âmbito familiar, muito provável que quando ela vai para o impacto social, ela sinta um impacto muito grande. Então, quando ela vai para a sociedade, ela sente muito esse impacto. E aí é onde trava. E aí é onde pode vir alguns bloqueios e algumas situações que acabam travando, bloqueando, gerando alguns traumas nessa criança. Então, por que eu falo disso? Porque muitas vezes os pais passaram por situações assim e não trabalharam essa inteligência emocional, não sabem que tem esses traumas, então não sabem que em algum momento nesse vínculo social, nesse contato com a sociedade, gerou algum impacto nele que traumatizou, que trouxe feridas, ou travou, ou bloqueou, né? Ou teve alguns impactos que foram traumáticos dentro das suas emoções e que hoje tem comportamentos em consequência de tudo isso. E aí o que acaba acontecendo? Se esse pai, se essa mãe não tem a consciência desses traumas, não tem a consciência de tudo isso que está acontecendo dentro dele, quando ele vai educar essa criança, muito provável que ele transmita para esse filho toda essa preocupação que é dele, que é uma questão dele, de uma inteligência que não foi trabalhada nele, ele transmite para esse filho. E aí acaba que gerando esse conflito nas relações, porque o que eu não tenho trabalhado nas minhas emoções, eu transmito no momento que eu vou educar o filho. Eu transmito para ele, então, assim, a criança não tem noção do que é ansiedade, mas o pai e a mãe têm uma certa questão de ansiedade. Então, ela transmite para essa criança. Essa criança ela vai acabar o quê? Aprendendo e se adaptando e condicionando as suas emoções com base naquilo que ela está recebendo. Então, eu tenho pais ansiosos, né, que talvez em algum momento foi trabalhado alguma questão que registrou na memória
né, esse impacto em relação a essa emoção, que acaba o quê? Chocando nessa criança e acaba aqui traumatizando e gerando nessa criança essa educação. Então, eu educo a criança, eu educo o meu filho com base em certas questões que talvez não tenham sido trabalhadas em mim. Então, acabo que transferindo, né, quando a gente fala de transferência, transferindo para o filho, transferindo no ambiente familiar, angústias que talvez tenham que ser trabalhados em mim, ao invés das pessoas que estão ao meu redor. Então, por isso, é de extrema importância ter este cuidado quando vai se tratar de inteligência emocional dentro da família. Porque o impacto não é somente você ensinar, né? Não é somente você mostrar, né, para a criança, mas muitas vezes o nosso comportamento, ele transmite e condiciona, né, para os filhos, condiciona para as relações familiares aquilo que nós estamos inseridos e aquilo que nós temos dentro do nosso sentimento, dentro da nossa emoção, como um impacto muito grande. Então, para a criança, né, imagine nós agora, né, a gente falando como filho, quantas questões eram dos nossos pais e que foram transmitidos para nós na nossa educação, né? Quantas questões foram realizadas e nós fomos ensinados por medos em relação aos nossos pais, né? Bloqueios que talvez eram dos nossos pais, a gente não entendia o porquê, a gente não sabia o porquê disso e a gente acaba que replicando aquele comportamento. Então, se for perguntar para nós hoje, né, aquilo que a gente tem como sentimento e aquilo que a gente atua, tem comportamentos nossos que a gente não consegue nem explicar, né? Tem comportamentos que a gente fala assim, eu sou assim, não sei por que eu ajo dessa forma, eu não sei por que eu tenho medo disso, eu não sei por que eu me preocupo com isso, né? Muitas vezes pode ser um reflexo, né, daquilo que a gente aprendeu dentro da família, no ambiente familiar, que a gente vai replicando isso dentro da nossa casa. E aí, quando se depara na educação familiar, no âmbito familiar, a gente transfere esses comportamentos, tá? Quem aqui já aconteceu de se deparar e falar, nossa, minha mãe fazia dessa forma e eu não sei por que eu faço assim. Ou meu pai agia dessa forma, eu não sei por que eu ajo assim, né? Alguém já aconteceu alguma situação assim de falar assim, nossa, total, e eu não entendo nem o porquê que eu ajo dessa forma. Manda aqui nos comentários se vocês já passaram por situações assim, e se hoje, vocês que têm filhos, né, que estão assistindo aqui a live, se em algum momento vocês já se depararam fazendo isso com os filhos também, né, de replicar esse comportamento, replicar essa emoção, replicar esse medo, replicar para eles a angústia que tem, né, e passar para a criança, né, e passar para o filho. Então, a inteligência emocional é quando você tem esse primeiro pilar, né? Nas próximas lives a gente vai falar de todos os pilares da inteligência emocional. Eu vou passar para vocês aqui o passo a passo de como gerenciar as emoções, mas o primeiro deles é esse autoconhecimento, né? O quanto difícil a questão do autoconhecimento, se conhecer, ter aquela conexão de, bom, como que eu me conheço? Quando no primeiro momento você sabe que naquela situação você age daquela forma. Então, você sabe que em determinada situação você vai agir de uma forma. Você sabe que em determinada situação você fala assim, não, eu sei que eu vou agir assim. Eu sei que eu não aceito bem essa situação. Eu sei que eu não aceito bem lidar com isso aqui. Então, para mim, não é bacana, né? Então, eu já evito porque eu sei que aquilo me faz mal. Isso é o autoconhecimento. É quando eu sei que algo ou me faz muito bem, ou me faz muito mal, ou eu tenho a noção do que eu posso me expor. Boa noite, boa noite. Então, eu tenho a noção do que eu posso me expor, do que eu posso passar por aquilo que eu sei que eu tenho maturidade. Então, se eu sei que uma situação me estressa muito, eu sei que talvez naquele momento, nessa situação, eu vou precisar exigir mais de mim o autocontrole, né? Eu sei que naquele momento eu vou precisar exigir de mim que eu me controle mais, porque senão eu posso agir de uma forma impulsiva.
Então, isso é o autoconhecimento. Então, eu sei que determinada situação, determinado problema, eu já não tenho essa maturidade, não tenho esse controle para fazer isso. Então, você começa a raciocinar, você começa a pensar, você começa a questionar. Então, por que eu penso assim? Por que eu ajo assim? Por que eu sinto isso? Por que o meu comportamento é esse? Por quê? Perguntar sempre o porquê. Por que eu ajo dessa forma? Por que quando acontece isso, isso me irrita? Né? Tem coisas que a gente não tem respostas. Né? Tem coisas que a gente passa que a gente fala assim, nossa, por que eu me irritei com isso? Por que eu me comportei dessa forma? Então, o autoconhecimento é sempre se questionar, sempre perguntar o porquê. Né? E quantas vezes dentro da família a gente perde, às vezes, até o autocontrole, né? O autoconhecimento de como que eu reajo dentro da família. Então, se eu sei como eu reajo, quando eu chego no ambiente familiar, eu vou conseguir fazer até a questão dos contratos familiares, né? Falar, gente, eu não gosto que faça isso porque isso aqui me irrita, isso aqui não gosto, não é legal, isso aqui também não é legal. E aí o que acaba acontecendo? Quando a gente expõe esses pontos, geralmente o que acontece de ter problemas nessa relação entre pais e filhos, mães e filhos, de confundir a autoridade com a questão do respeito. Então, se a criança fala, olha, eu não gosto que brinca assim, um exemplo, tá? Eu não gosto de brincadeira assim, não é legal assim. E o pai continua brincando, né? Continua irritando, continua provocando. Então, qual que vai ser, dentro das emoções, o que ele vai aprender, o que ele vai captar dentro daquela emoção? Que mesmo que alguém fale para ele que irrita e que incomoda, ele vai continuar fazendo. Por quê? Porque eu lembro que quando eu falava que irritava, para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, enfim, para quem quer que seja dentro do âmbito familiar, irritava, mas eles continuavam. Então é normal eu continuar. É normal eu continuar com essa prática. Então faz sentido eu continuar. Então eu vou continuar. Então percebe que automaticamente a gente vai ensinando e condicionando o comportamento, né, dentro do ambiente familiar, para que as pessoas acabam agindo dessa forma. E aí acaba acontecendo que quando vai para o âmbito social, para o meio social, as pessoas acabam que tendo essa questão da empatia, porque a empatia e a resiliência também é uma habilidade dentro da inteligência emocional, acaba que não desenvolvendo a empatia. Por quê? Porque dentro de casa, qual é a figura, qual que é a imagem que foi formada, que foi configurada na questão do respeito, na questão do limite, do olha, eu não gosto que faça assim. Então, meu pai, minha mãe e meu irmão me respeitavam, então eu tenho que respeitar, né? Quando eu vou para fora, eu preciso respeitar. Então, quando ele vai na escolinha, ele respeita, né? Ele vai multiplicar esse conhecimento. E aí você vai condicionando, você vai explicando, você vai falando e você vai direcionando, né, na educação familiar qual é a melhor forma, qual é o melhor meio de você explicar. Tem vários filmes que falam sobre essa questão da inteligência emocional e um deles que eu sempre falo, né, todos os treinamentos que eu dou em relação à família, educação familiar, até mesmo em terapia, quando eu faço algumas dinâmicas dentro do consultório, eu gosto muito de dar atividades para os meus clientes e passar, olha, lê esse livro, né? Vamos falar sobre esse livro, assiste esse filme, que esse filme é bacana pra gente trabalhar na sessão. E tem um filme que é muito bacana, que é o Divertidamente, que ele é um filme para crianças, mas é um filme que relata totalmente a inteligência emocional. Ele trabalha, ele mostra. Não sei se vocês já assistiram. Quem já assistiu, manda um ok aqui nos comentários quem já assistiu. Quem não assistiu ainda, fica a dica para assistir, né? Para entender. E é um filme que ele é lúdico, ele é um desenho para crianças, mas ao mesmo tempo ele ensina nós adultos a entender como que funciona a inteligência emocional, como que funciona essa questão do entendimento, do conhecimento, de como que funciona a nossa mente, né? Então, isso que eu falei para vocês das memórias serem registradas pelas nossas emoções, que tudo que a gente tem como registrado na nossa mente, tudo que a gente tem registrado na nossa memória, a gente lembra por conta de emoções, é muito bacana. Alguém já assistiu esse filme? Divertidamente?
Ou alguém já ouviu falar sobre esse filme? Ou as crianças, ou filhos, ou netos. É muito bacana e é muito interessante. E eu não indico ele só para crianças, eu sempre indico isso para adultos, tá? Que é uma forma muito fácil de entender, né? A questão da inteligência emocional, principalmente, e muito prática, muito didática, né? Para que vocês consigam entender como que funciona a nossa mente, o que acontece aqui, né, dentro da nossa mente, fica mais fácil para você replicar depois que tenha a questão dos filhos, enfim, na relação familiar, se torna muito mais prático e muito mais didático, tá? Então, dentro de tudo isso, é muito bacana. Assistam, quem não assistiu, assiste, que ela é muito bacana, muito, muito interessante, né? E isso faz toda a diferença na relação familiar. Quando você tem o conhecimento de como você está, de como que quem é você, né? O que hoje talvez tenham lembranças, tenham questões que foram registradas na memória de vocês e que às vezes reflete no comportamento dentro da família, né? Então, e às vezes a gente não sabe, né? E tudo bem não saber, tá? E tudo bem a gente descobrir no decorrer da vida que tem questões que precisam ser trabalhadas em nós, questões que precisam ser desenvolvidas em nós, para que a gente tenha um melhor relacionamento familiar, né? Então, quando falam, como que eu lido com as emoções dentro da família? O primeiro passo é você conseguir lidar com as suas emoções, né? Trabalhar as questões suas particulares, né? O porquê que eu tenho esse comportamento, por que eu replico esse comportamento para aqueles que estão em casa, num relacionamento, né? Então, nós somos filtros, né? A gente é muito espectador na família. Quantas lembranças a gente tem na nossa mente da família de coisas tão antigas que você fala assim, nossa, eu lembro bem quando aconteceu aquela situação. Se eu falar aqui para vocês, gente, qual foi o momento mais feliz da vida de vocês? Tenho certeza que vocês vão saber aqui qual é o momento mais feliz da vida de vocês. Conta aí aqui nos comentários, qual foi o momento mais feliz da vida de vocês, o momento que mais impactou para vocês, assim, que você fala, esse dia foi o dia que falou de alegria, falou de felicidade, eu lembro desse dia, né? Falou de alegria, eu lembro exatamente dessa situação, eu lembro de detalhes, eu lembro onde eu estava, eu lembro como eu estava, porque a emoção, ela é muito forte, né? O impacto que a emoção traz para registrar isso, para registrar a tua memória, ele é muito grande. Então, as emoções, elas registram muito forte. Da mesma forma, você perguntar, qual foi o dia que você mais sentiu medo? Qual foi o dia que você mais sentiu tristeza? Qual foi o dia que foi mais impactante para você, que você sentiu assim, total angústia dentro daquela situação? Você vai lembrar, por quê? Porque é uma emoção que vai te lembrar uma situação. Então, são as emoções que mais predominam no ambiente familiar? Qual é a emoção que você mais está sentindo dentro da tua família? Qual é a emoção que você mais tem transmitido dentro do lar? Qual é a emoção que mais tem refletido o relacionamento dentro do lar? Isso é muito importante, porque as situações, elas marcam, elas são registradas. E isso, no futuro, as lembranças que a gente vai tendo, as lembranças que vão gerando, né, no nosso mecanismo, né, das emoções aqui na nossa mente, ele é muito forte. E aí a gente acaba aqui trabalhando dentro disso, muito intenso, né, a necessidade de olhar para nós e olhar para nós como pessoas extraordinárias e entender o quanto isso é importante dentro do indivíduo, dentro da nossa personalidade, o quanto isso é válido para nós, né, quanto pessoas, quanto seres humanos. Então, por isso que eu sempre falo, antes de ser pai, antes de ser mãe, antes de ser filho, né, tem um ser humano, né, tem uma pessoa que precisa desse apoio, uma pessoa que precisa olhar e se autoconhecer, para que ela transborde aquilo que ela tem nela, para que ela transborde isso, essa influência emocional que ela tem dentro da família e que faça com que isso seja algo transbordado de forma, seja ela positiva, né? O cuidado para que ela seja positiva e muitas vezes entender que quando está sendo negativo e tudo bem corrigir, tudo bem voltar, porque a gente tem falhas, os nossos dias eles vão acontecendo e tudo que acontece no nosso dia vai registrando,
vai nos moldando, vai nos formando, vai nos dando maturidade emocional. Então, a gente não passa por todas as situações na vida, certo? Então, quando se tem situações que nós somos expostos com relação a se conhecer, tudo é novidade, né? Então, nem sempre a gente passa por todas as situações e sabe como que nós vamos reagir nessas situações. Então, quando a gente é exposto, que a gente percebe o nosso nível de maturidade, o nosso nível de autoconhecimento, né? E a cada dia vai se descobrindo. Então, nessa relação na família, nessa relação familiar, é extremamente importante. A vida emocional, a vida nossa, ela começa na família, né? Então, alguns sentimentos, algumas questões que vão trazendo dentro da questão do âmbito familiar, que vai impactando na nossa formação. Então, se a gente for lançar perguntas aqui para a gente conseguir refletir, né? Então, quantas situações foram situações positivas que você teve dentro do seu lar ou que você tem dentro do seu lar, e quantas situações são situações que exigem mais, né, uma questão de um autocontrole, exige mais uma questão de uma resiliência, para você conseguir lidar com as informações, lidar com as situações dentro do lar. Então, é muito importante esse contexto da inteligência, é ter o conhecimento de como eu funciono, de como eu lido com tudo isso, para que eu consiga transmitir dentro do meu lar, certo? Pessoal, alguém tem alguma pergunta até aqui do que a gente está falando sobre a inteligência emocional, ou alguma situação que vocês queiram perguntar em relação àquilo que passam no dia a dia e tem dentro do lar de vocês que vocês queiram saber, que queiram perguntar. Acho que é importante a gente compartilhar também, dentro do contexto que nós temos, quantas situações a gente precisa se conhecer, quantos processos a gente vai se conhecendo e tendo esse conhecimento de quanto maduro eu preciso a cada dia me desenvolver. Então, diariamente a gente precisa ter esse cuidado, diariamente a gente precisa ter este controle, né, dentro das emoções, precisa ter essa preocupação. Por isso que eu falei no início da live, né, eu falei, olha, assim como a inteligência intelectual, que é o nível de conhecimento, aquilo que a gente estuda tanto, né, para uma faculdade, para uma formação, para um curso, para N coisas da vida, né? É importante a gente ter essa inteligência emocional também. O quanto é importante eu gerir as minhas emoções e conhecer como funcionam as emoções, né? Dentro da família e dentro do meu ambiente familiar, né? É extremamente importante cada um ter o seu papel, cada um dentro da família ter o papel essencial, seja o papel de pai, seja o papel de mãe, seja o papel de filho, ter esse conhecimento de que a tua função, o teu papel dentro do lar, né, o local que você preenche dentro da tua família é de extrema importância, né, e por isso essa preocupação com aquilo que nós pensamos e nós cuidamos em relação à nossa emoção, tá? Oi, Amanda, um beijo. Saudade, querida. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Acho que hoje é mais para a gente poder passar esse contexto de inteligência emocional, o quanto a gente precisa. Eu vou passar o passo a passo para vocês. Nas próximas lives a gente vai falar sobre cada ponto da inteligência emocional. Então, sobre os 5 pontos, quais são os 5 passos para que a gente consiga trabalhar a inteligência emocional, seja ela na família, seja ela no relacionamento, seja ela na amizade, seja ela em qualquer lugar. Como que eu faço para ter inteligência emocional? Como que eu faço para ter este controle da inteligência emocional? Como que eu faço para ser inteligente emocionalmente? Né? Quais são os passos? Quais são o meu dia a dia? Qual é o que eu preciso fazer para conseguir ter o autocontrole, ter o conhecimento daquilo que eu passo? Como que eu sei, Mayara, que em algum momento na minha vida tem alguma situação que me marca até hoje e que isso acaba dificultando nas minhas relações internas da minha família? Como que eu sei que isso interfere no meu relacionamento? Como que eu sei que isso interfere no meu profissional, né? Naquilo que eu tenho como visão de futuro, minha visão de futuro. Então, ter este conhecimento e entender qual é o impacto que isso gera hoje,
né, dentro das nossas emoções. Por isso que eu falo sempre afirmo, é importante muito como isso está dentro da nossa família, como isso está, qual é o nosso papel, o que nós temos feito dentro do nosso lar, dentro da nossa família, para que esse ambiente onde nós aprendemos sobre as emoções, onde aprendemos sobre tudo isso, seja um ambiente saudável, o ambiente onde as relações são saudáveis, o ambiente onde as relações elas trabalham para que seja um ambiente saudável. Não que não vai ter tristeza, não que não vai ter medo, né? Ou angústia, não é que não vai ter, né? Eu sempre falo, é importante a gente sentir todas as emoções, mas como que eu administro todas elas, para que o conflito seja menor, para que o conflito seja que eu consiga ter o controle sobre a emoção. Então, que a emoção não me domine, mas que eu tenha controle sobre ela. Isso é a inteligência emocional. Não significa que você não vai sentir, tá? Não significa que a criança ela não vai sentir medo, né? O pai não vai sentir medo perto da criança, perto do filho. O pai não vai se mostrar como triste, a mãe não vai se mostrar triste perto da criança. Não é isso. A inteligência emocional é você sentir todas essas emoções dentro da família, dentro do ambiente familiar, seus filhos sentirem, você como pai, você como mãe, você como filho, sentir isso dentro do lar, mas ter o total controle e domínio sobre ela, né? Total controle e domínio sobre a emoção. Então, ela não vai determinar como fica o teu lar. Você vai ter controle sobre ela para determinar como o seu lar vai ficar. Então, você vai ter controle sobre ela para você gerar esse impacto dentro da tua família. Então, muitas vezes as pessoas pensam que quando se tem um limite ou quando se tem uma falta de controle em relação a uma situação, não tem mais jeito. Ah, Mayara, mas eu não tenho mais controle, eu já perdi o controle, eu já não tenho uma relação mais tão tranquila com o meu filho, não tenho uma relação tão tranquila com o meu marido, ou vice-versa, não tem mais um relacionamento porque eu não consigo mais ter este controle. Não é que você não consegue ter este controle, talvez você não tenha descoberto aonde que está a raiz do problema, aonde que de fato tenha que controlar, aonde que de fato é a dificuldade nessa relação para que você consiga dominar a situação e não agir por impulso, não agir no emocional, né? A inteligência emocional ela traz o equilíbrio entre a emoção e a razão. Então eu trago os dois juntos para conseguir trabalhar a inteligência emocional. Então, ser inteligente emocionalmente é quando eu tenho emoção e eu tenho a razão. E eu trago o controle sobre os dois. Uma pessoa que é 100% emotiva, ela é 100% fragilizada. Por quê? Tudo ela vai agir na emoção. Então ela tem uma grande probabilidade de ter problemas futuros por agir impulsivamente dentro das emoções. Então ela age por impulso. Então tudo que ela vai resolver, ela resolve no impulso. E aí, muito em consequência, talvez futuramente, acaba acontecendo o quê? De lá na frente, ela se arrepender de algumas situações, ela se arrepender de algumas decisões que tomou dentro, seja da família, seja profissional, seja quanto mulher, seja quanto homem, seja quanto filho, ela perder esse controle, porque ela é 100% emotivo. Ah, eu vou fazer assim porque talvez seja melhor, ou porque, e se eu magoar alguém, e se deixar alguém triste, e se fulano, o que vai pensar, o que vai acontecer, né? Então, eu vou dar pro meu filho, eu não vou falar não pra ele, porque o que ele vai pensar de mim? Talvez ele vai achar que é ruim, talvez ele vai achar que não é bacana, então eu acabo agindo impulsivamente, 100% emocional, e não tenho controle da razão, daquilo que é racional, eu não consigo controlar e entender o que de fato faz sentido. Bom, faz sentido eu sentir isso, mas é mais saudável e mais tranquilo eu agir dessa forma. Então eu preciso ter o controle. Eu consigo dominar e consigo entender quando que é o exagero da emoção e quando que é também o exagero da razão. Porque são aquelas pessoas que são frias, né? Que em nenhum momento se tem uma flexibilidade aí em relação a sentimento, em relação ao que vai causar no outro, que aí também é o ruim, né? Então, eu sou 100% a razão em casa, né? Então, em casa eu tenho que mostrar que tem que ser feito assim, eu tenho que mostrar que é dessa forma, eu tenho que mostrar que é assim que funciona, então eu tenho que ser racional, porque senão eu vou perder a autoridade do lar, eu vou perder a autoridade dos meus filhos, então eu tenho que ser assim, dessa forma. Então, age 100% na razão. Só que aqui, por outro lado, o filho, ou a esposa, ou o marido, enfim, a família, também precisa
do sentimento, também precisa sentir afeto, também precisa se sentir amado, também precisa ouvir um eu te amo, né? E isso não deixa de você perder, não faz com que você perca a autoridade que você tem em relação à tua postura, ao teu papel dentro do lar, por conta de um sentimento. Então, o grande desafio é ter o controle dos dois, trazer os dois para essa relação. Então, eu tenho o controle daquilo que eu preciso colocar como normas, como regras dentro do lar, como disciplina, porque isso é saudável dentro do ambiente familiar. Precisa ter as normas, precisa ter as regras, precisa ter os conceitos que precisam ser trabalhados de fato. E aquilo que é emocional, que também precisa. Que eu preciso ensinar sobre as emoções, eu preciso amar, eu preciso dizer que te amo, eu preciso ficar feliz, eu preciso também ficar triste dentro do lar para me sentir segurança de que naquele ambiente eu posso me sentir assim. E aí eu trago a harmonia, eu trago o equilíbrio nessa relação, o equilíbrio nesse ambiente familiar. Nem 100% a razão e nem 100% a emoção. Eu trago o equilíbrio dos dois para que eu consiga ter uma relação saudável. E aí, onde traz esse impacto dessa inteligência emocional, que é quando eu consigo trazer o equilíbrio dos dois e consigo criar um vínculo emocional, um vínculo familiar muito forte nessa relação, porque eu tenho controle e tenho domínio, não ajo por impulso, né? Então, falo coisas sem pensar, né? Tomo decisões sem pensar, tenho posturas às vezes sem pensar, isso é 100% emoção. Né? Então eu sou 100% frio, né? E falo e penso logicamente e sistematicamente, então não tem um dia que não seja nesse sistema, não seja fechado, não tem um equilíbrio. Então é sempre buscar esse conhecimento e entender onde que está o equilíbrio nessa relação. Como que está a inteligência emocional na minha família? Como que está esse equilíbrio entre razão e emoção? Como que eu consigo conectar esses dois juntos na minha relação? Mayara, como que eu sei que a inteligência emocional hoje, ela precisa ser trabalhada na relação, na minha família, na minha casa, com os meus filhos, com meu marido, com a minha esposa, com a minha mãe, com meu pai, enfim. Como que eu sei? Quando eu consigo ter esse equilíbrio. Quando eu consigo trazer o equilíbrio nessa relação, para que eu consiga trabalhar isso de forma integral nas relações, né? E consigo administrar isso de forma integral.